A agroecologia, de uma forma mais sistematizada do ponto de vista do conhecimento acadêmico, urbano, ocidental, ela aparece com força a partir dos anos 70, 80, onde movimentos sociais, onde intelectuais, instituições acadêmicas identificam a agroecologia como uma ferramenta teórica, metodológica, importante para estudar os sistemas produtivos e buscar a sustentabilidade, ou seja, trabalhar numa perspectiva teórica e prática da reorientação em direção à sustentabilidade. Como é que a agroecologia entenderia uma reforma agrária? Um ponto de partida para a agroecologia seria no sentido de que em sociedades extremamente verticalizada, poder econômico muito centralizado, desigual, uma reforma agrária de base agroecológica não faria sentido. A agroecologia pressupõe a mudança de relações socioeconômicas, relações políticas de poder numa sociedade. Então, haveria necessariamente a necessidade de mudança na estrutura da sociedade. Uma reforma agrária, de fato, ela não pode prosperar numa sociedade capitalista. Porque mais cedo ou mais tarde os camponeses se veriam obrigados a desfazer dos seus lotes de terra. Então, para que uma reforma agrária prospere com a perspectiva agroecológica, ela deve ser acompanhada com mudanças no sistema, rupturas com o sistema, em relação, sobretudo, ao sistema agroalimentar, que é governado por empresas multinacionais e transnacionais capitalistas, que têm na alimentação uma mercadoria, um produto para o mercado. Isso precisaria ser repensado e se fazer uma ruptura com isso. Todavia, partindo desses princípios gerais que uma reforma agrária de base agroecológica ela tem que enfrentar a grave crise que vivemos no mundo rural e no mundo urbano, em função das dimensões ambiental, social e econômica, teríamos que pensar concretamente, né, como enfrentar essas crises. Né? Por exemplo, a crise ambiental dos alimentos que estão fortemente contaminados com agrotóxicos e que causam doenças sistemáticas nas pessoas de difícil cura. Então, uma reforma agrária ela teria que se pautar necessariamente por produção de alimentos saudáveis e não alimentos contaminados. Descontaminar os solos, descontaminar os rios, descontaminar a atmosfera. Ela também teria que ter uma equidade social, econômica, em relação aos acessos aos bens produzidos por essa reforma agrária. E também teria que ter uma perspectiva de valorização da cultura social, dos saberes locais, das populações rurais. Nesse sentido, eu penso que a reforma agrária ela tem alguns pressupostos básicos. Um primeiro pressuposto básico é em relação à terra, a forma de acesso à terra. Um segundo pressuposto básico é em relação à participação dos povos do campo em relação à implementação da reforma agrária. Um terceiro pressuposto básico é em relação ao manejo do agroecossistema, como ser usado esse agroecossistema. Um quarto seria em relação ao manejo dos recursos ecológicos e um último pressuposto seria em relação ao processo de comercialização. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal.